Olá pessoal, esta é mais uma aula aí, não é? Do estágio de ensino fundamental, estágio híbrido, né? Esse curso de extensão que nós estamos realizando aí. Né? Nós já tivemos a primeira aula, onde falamos sobre conhecimento religioso, né? Tivemos também na segunda aula, onde nós abordamos o tema de conceitos religiosos, e hoje nós vamos estar trabalhando aí com o tema cerimônias religiosas. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, dê um joinha aí, ative o sininho para você ser avisado aí das próximas aulas aí que nós postarmos. Eu quero, né, nesta aula, conversar um pouco com vocês sobre cerimônia religiosa. Então, você, não ajude aí nos comentários aí desse vídeo, que você vai estar me ajudando aí a cumprir aí essa etapa aí do estágio. O curso, né, o curso de licenciatura em Ciência da Religião, né, e nós estamos aí, né, no ensino fundamental, né, para todas as idades esse curso, né, o polo de Coronel Fabriciano. Aluno sou eu, Kleber Zé Rodrigues, e o RU 1313733. O livro de referência desse curso de extensão é o livro das religiões. Então, se você quiser aí aprofundar mais no assunto dessa aula, né, e nas demais aulas também, você pode estar acessando esse livro aí, né, e estar tirando as suas dúvidas e também aprofundando mais no assunto. Hoje nós vamos estar conversando sobre cerimônia religiosa. Nós estamos aí nesse curso de extensão, cujo tema é ensino religioso e a diversidade religiosa. Então nós estamos abordando vários itens, vários temas relacionados aí à diversidade religiosa. O que cada uma religião vai pensar e fala sobre esse tema. Então, dessa vez nós vamos falar sobre cerimônias religiosas e vamos estar abordando aí o que cada religião aí, ou algumas delas, abordam, falam sobre cerimônias religiosas. A cerimônia religiosa desempenha um papel importante em todas as religiões. Então não é caso aí de apenas uma religião, né? A cerimônia religiosa ela vai desempenhar, ela vai abranger aí todas as religiões. Nessas ocasiões, segundo certas regras pré-determinadas, invoca-se ou louva-se um deus ou vários deuses, ou ainda manifesta-se gratidão a ele ou a eles. Tais cerimônias religiosas ou ritos tendem a seguir um padrão bem distinto, um ritual. Então, quando ocorre essas cerimônias religiosas, elas nesse ambiente, nesse contexto de cerimônia ali aonde está sendo efetuado ali, né? Há uma invocação dos deuses, há um louvor também que se faz aos deuses, né? Ou a vários deuses. Vai depender aí do que essa religião ela vai professar. Se ela professa, se ela adota o sistema de monoteísmo, que é a crença em um Deus só, ou se ela adota o sistema de politeísmo, que é a crença em vários deuses. Então vai depender aí, né, de qual a situação aí que cada uma dessa religião ela vai adotar, né? Então o rito, né, tais cerimônias religiosas ou ritos tendem a seguir um padrão. Então eles têm todo um ritual, toda uma forma, né, uma fórmula de se fazer aquela cerimônia, de se prestar, né, aquela adoração, aquele culto. E isso é um padrão, né, algo bem estudado, bem definido. O conjunto das cerimônias religiosas de uma religião é conhecido como culto ou liturgia. A palavra culto, do verbo latino colere, cultivar,
é empregada em geral para significar adoração, mas na ciência das religiões é um termo coletivo que designa todas as formas de rito religioso. Então, o conjunto dessas cerimônias religiosas, né, que abrange aí uma determinada religião, aí é conhecido, né, como culto ou como liturgia, né? É o conjunto dessas ações religiosas. O culto ele vem do verbo cultivar, né, do latino cultivar, e é empregado em geral para significar adoração, né? Então, o culto nesse sentido, ele significa uma adoração, adoração a esse Deus em que eles estão prestando aí essa homenagem. Mas na ciência da religião, né, isso acaba tendo um outro nome, recebendo um outro nome, né? Acaba sendo enxergado como rito religioso, né? Nas religiões são ensinados como uma forma de adoração, de culto, mas na teoria, estudando ciência das religiões, esse termo ele vai ter uma nova conotação, né? Vai ser chamado de rito religioso. O culto promove o contato com o sagrado e por isso costuma ser realizado em lugares sagrados, né? Templos, mesquitas, igrejas, nos quais há objetos sagrados, fetiches, árvores sagradas, altares, né? As pessoas que lideram o culto religioso também podem ser sagradas, ou pelo menos especialmente consagradas a esse trabalho. Então vamos entender, né? Quando nós começamos a falar sobre o culto, né? O que acontece no culto? O culto ele promove o que? O contato com o sagrado. Então, através daquele culto, né? Aquela religião, ela vai, as pessoas ali que professam aquela religião, eles vão entender que eles estão entrando através do culto, entrando em contato com o sagrado. E eles fazem isso por entenderem dessa forma, eles fazem isso em lugares sagrados. Utilizam-se de um espaço, de uma igreja, né, ou de uma mesquita, ou de um outro qualquer lugar, onde eles designam aquele lugar como um lugar sagrado. Então, aquele lugar é um lugar destinado, um lugar onde se vai prestar um culto, né, uma cerimônia religiosa, uma adoração a um determinado Deus ou a vários deuses. Então, dentro também deste ambiente, que é chamado de ambiente sagrado, existem vários objetos que também são designados de objetos sagrados, né? São árvores, né? São altares, são púlpitos, são outros utensílios ali que se utilizam nesse ambiente sagrado, né? E que também recebe também o nome de objetos sagrados. Então, as pessoas, né? Agora se falando das pessoas que fazem parte desse culto, né? Eles que lideram o culto religioso também podem ser sagradas, ou pelo menos especialmente consagradas a esse trabalho. Então, nesse culto, além de ter, né, como ideia principal, primordial, o contato com o sagrado, né, ele é realizado num ambiente sagrado. Os objetos que compõem ali aquele ambiente sagrado, eles também são objetos sagrados, né? E existem pessoas, né, que lideram também esse culto. Essas pessoas elas vão dirigir, vão organizar, né? Vão mostrar ali como deve orientar as outras pessoas também, como se deve praticar este culto. Então, essas pessoas são pessoas que estão na liderança, que entendem ali daquele culto, daquele contexto todo e que vão aí prestar então aí uma adoração, não é? Um culto aí a esse Deus ou a vários deuses.
As palavras sagradas exercem no culto uma função relevante. Orações, invocações, trechos de textos sagrados, os mitos, muitas vezes associados a ritos específicos. Então vamos entender uma outra coisa aqui, né? As palavras sagradas, né? Chamadas de palavras sagradas. Que palavras sagradas são essas, né? Que elas exercem no culto uma função relevante. Ou seja, essas palavras, elas são importantes nesse ambiente do culto, não é? Mas que palavras são essas? Essas palavras, elas podem vir em forma de oração, né? São palavras que podem ser dirigidas, né, a um Deus através de orações, também de invocações, não é? E também de citação de textos sagrados. No caso, como muitos conhecem, né, nós conhecemos a Bíblia, que é chamada de Bíblia Sagrada, né? Essas palavras ali, creem que essas palavras foram ditas, dirigidas, né, por Deus aos homens. Então, nesse ambiente de culto, vai ali ter ali um momento, não é? O momento ali da leitura dessa palavra, né, da explicação e explanação dessa palavra. Então, nesse ambiente de culto, vai haver ali as palavras que são chamadas palavras sagradas. Existe também um momento ali, né, naquele culto, um momento de oração, onde se vai dirigir ali um clamor ou uma petição, ou até mesmo um agradecimento ali em forma de oração, né? E também existe também, não é, a questão dos louvores, não é, que são entoados ali também nesse ambiente de culto. Então esse ambiente de culto ele vai proporcionar muita coisa, né? Muita coisa importante para ali, para aqueles ali que compõem ali esse ambiente de culto, né? Eles vão ser um ambiente onde eles vão ter a consciência de que eles estão entrando em contato ali, né, com um ser superior, com o seu Deus, né? No caso do cristianismo, eles vão crer, né, que estão entrando em contato com Deus Supremo, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Então, através das orações, através dos louvores, das invocações, são elementos que vão constituir esse culto. São elementos que vão trazer esse contato com o divino, né? Com a Santíssima Trindade. Então, eles vão exercer, não é? Esses rituais, não é? Essas partes que compõem o culto, com o objetivo de se aproximar mais de Deus, mais do divino, mais do sagrado, né? Como é chamado em outras religiões. E agora, as orações, né? De certo modo, o mais simples de todos os ritos, a oração, já que foi chamada de casa de força da religião, né? Pode ser a comunicação espontânea de um indivíduo com Deus. E nesse caso, não costuma ter uma forma definida, ou uma vez que é expressa em termos pessoais. Então, nós analisamos que nesse ambiente de culto, ele vai conter vários elementos que são elementos sagrados, não é? Ele vai conter também alguns rituais ou algumas liturgias, como também é chamada. E dentro dessa liturgia, dentro desses elementos, está um elemento da oração, né? Que é a oração? É um rito simples, né? Ela foi chamada pela ciência da religião de casa de força, né, da religião. Pode ser a comunicação espontânea. Então, a oração ela é uma comunicação espontânea
com o Supremo, com Deus, com o Divino, não é? Então, são palavras sagradas que serão ditas. Essas palavras sagradas, elas são palavras espontâneas, né? Sai de dentro do indivíduo, daquele ofertante, daquele adorador, né? Essas palavras vão sair de dentro dele como palavras voluntárias. Não são palavras decoradas nem estudadas. São palavras que saem naquele momento ali como forma de agradecimento, como forma de petição ou como uma forma de clamor por uma necessidade. Então ela é espontânea, né? E nesse caso não costuma ter uma forma definida. Então a oração ela não contém uma forma definida, né? Porque ela é uma expressão voluntária. Ela é uma expressão não decorada, né? Não estudada, não ensaiada. São expressões que saem, são palavras que saem naquele momento ali, onde o indivíduo está ali, naquele momento de culto, de adoração. E aí já a oração coletiva normalmente obedece a um padrão bem definido. Pode ser lida ou cantada em uníssono, ou entoada como uma antífona, na qual se alternam o que conduz à oração e à assembleia. Então existem algumas religiões que as suas orações coletivas, elas obedecem a uma regra, a um padrão definido, onde uma pessoa ali ele vai se dirigir à oração e as demais pessoas vão estar ali com uma forma repetitiva, repetindo aquelas palavras e concordando com o que aquele mestre ali da cerimônia ali ele está dizendo ali na oração, né? Podem ser de forma alternada, né? Eles podem falar de forma alternada ou até mesmo em conjunto, né? Determinados atos e gestos estão associados à oração. Então, nesse ambiente de oração, muitas vezes se dá o espaço ali para a aplicação de vários gestos, né? De várias demonstrações ali também através da oração. Voltando aqui, né? Deu um pane aí. Então vamos continuando falando aí sobre a oração, né? Muitas comunidades cristãs rezam, né? Ajoelhados, eles vão praticar, né? Essas orações, né? De joelho, né? Ajoelhados. Alguns vão orar, né? De mão postas, né? E tem o caso aí também, um exemplo, né? Dos muçulmanos. Qual é a forma de oração que os muçulmanos utilizam? Eles inclinam-se até o chão. Não sei se você observou, né, a capa desse trabalho, né? É um muçulmano aí se inclinando aí até o chão, né, com seu rosto aí no chão, fazendo a sua oração, né? E aí eles fazem essa oração em direção a Meca, né? Então a oração também pode se relacionar à dança. Eles podem estar dançando, né, nessa forma de dança, fazendo ali uma oração, né? Referindo ali as palavras ali ao Deus, né? Aos deuses, através ali da dança, né? Por que eles utilizam dessa forma da dança? Porque o objetivo da dança, né, é invocar a chuva. Então quando eles querem, né, fazer uma petição, uma oração, né, para invocar, né, pedir aos deuses a chuva, eles vão aí nessa forma de oração, né, através da dança. Eles vão estar invocando aí, pedindo, né, essa chuva. Ou então quando eles vão preparar, né, todos os seus participantes ali para a caça ou a guerra.
quando eles têm que ir para a guerra, né? Ou até mesmo a caça, e aí eles vão fazer esse tipo de oração, né? Oração através ali da dança. Então veja como é importante nós conhecermos, não é? Esses detalhes que são esses rituais, né? Que são praticados em várias religiões, para a gente entender, né? Quando a gente visualizar essa situação, a gente lembrar, a gente saber qual é aquela importância, o que está acontecendo ali naquele momento, né? É importante a gente ter esse entendimento, né? E, e nesse contexto, né, dessa oração em forma de dança, né, continuamos aqui, né? Os dançarinos usam máscaras e disfarces, e sua apresentação pode se assemelhar bastante a uma pantomima ou peça teatral, né? Então, essas pessoas que vão utilizar, não é, da dança para fazer uma oração, né, ou orar através da dança, todos esses participantes, né, que eles são chamados de dançarinos, eles são chamados aí de dançarinos, eles vão utilizar, né, vão usar máscaras e disfarces, né, fazendo assim um tipo de apresentação teatral, né? Então, através dessa, eles utilizam dessa forma aí para estar fazendo as suas orações, né? As palavras e a cerimônia estão intimamente ligadas. Aqui vemos como um mito ou narrativa sagrada se casa com certos, se casa com certos ritos, não é? Às vezes eles se fundem a ponto de produzir um drama. Então nós vemos que essas palavras, né, que são ditas ali naquele momento de oração em forma de dança, né, as palavras e as cerimônias, né, elas estão aí intimamente ligadas, né? Há uma interligação entre aquilo que se diz, né, e entre aquele momento, aquele contexto ali da cerimônia, né? Se eles estão fazendo uma dança, uma oração, as palavras elas vão girar em torno daquele momento ali que eles estão precisando ali, que é o caso de um clamor por uma intervenção, né, dos deuses na questão da chuva, né? Então essas palavras vão estar relacionadas aí dessa forma, né? E aí nós vamos tá passando então, né, para um outro rito que é o sacrifício. O que a gente entende no sacrifício? O sacrifício é um elemento central no culto de muitas religiões, né? Muitas religiões elas utilizam-se dessa forma, né? A forma do sacrifício. Mas o que vem a ser esse sacrifício, né? Um sacrifício em geral, algo que as pessoas consideram valioso, é oferecido aos deuses. Então esse sacrifício ele tem uma direção, ele tem um rumo, né? Um foco, um objetivo. Ele é feito, mas ele é dirigido especialmente a um deus, né? Ou a vários deuses. Mas o que é constituído esse sacrifício, né? Esse sacrifício ele pode ser constituído de frutas, pode-se pegar ali frutas, né? Como oferendas ali nesse sacrifício, né? Primícias das colheitas, né? O judaísmo faz sempre isso, né? Fazia ou faz até hoje o sacrifício, né? Através das primícias das colheitas, né? Que seria um filhote de animal, né? Em certas culturas existem até mesmo exemplos de sacrifícios humanos, né? Fazendo ali sacrifícios humanos com o propósito ali
né, em direção aos deuses, né? O propósito da oferenda varia e podemos distinguir entre vários tipos de sacrifícios, dependendo daquilo que o sacrificante deseja alcançar. Então, dentro dessa ideia, né, de sacrifício, o que nós podemos perceber? Que o sacrifício ele vai variar, não é? Ele vai depender, vai modificar de acordo com a necessidade do ofertante. Então não vai ser uma coisa assim padrão para todas as necessidades. De acordo com uma necessidade, se faz um sacrifício. De acordo com outra necessidade, utiliza um outro tipo de sacrifício. Então vai depender daquilo que o sacrificante, daquele ofertante, ele quer alcançar, quais as dádivas ou as bênçãos que ele quer alcançar, e através, desse desejo, ele vai basear ali o seu sacrifício. Mas uma coisa nós podemos observar, que em todos eles é constante a experiência do contato e da fraternidade. Então, independente do tipo de sacrifício, que vai estar sendo feito, independente desse sacrifício, a experiência que se tem ali, desse contato, a experiência de um contato com o destino desse sacrifício, que é, oferecer aos deuses, o contato com Deus ou aos deuses, e também a questão ali da fraternidade ali, onde se envolve ali todos aqueles ofertantes. Então é interessante quando nós observamos dessa forma, Então, como já falamos, o sacrifício é, ele é valioso, Quem oferece o sacrificante, aquele momento ali para ele é um momento especial, é um momento valioso, porque ele está ali oferecendo alguma coisa em gratidão, uma forma de gratidão, ou até mesmo uma forma para aplacar a ira dos deuses. Em muitas religiões se faz isso, se faz o sacrifício para aplacar a ira dos deuses, E agora vamos partir para a oferenda, O que é a oferenda? A oferenda, do latim ofere, trazer ou oferecer, é o tipo mais comum de sacrifício e provavelmente o mais antigo. Oferece-se um presente aos deuses e se espera outro em troca. O intuito do sacrifício se expressa na frase latina do ut des, ou seja, dou para que tu me retribuas o presente. Então, uma oferenda de agradecimento deve ser vista no mesmo contexto. É uma retribuição a algo que os deuses proporcionaram, talvez algo pedido anteriormente. Então, quando nós analisamos a questão da oferenda, quando nós analisamos essa questão da oferenda, que tem um significado vindo do latim ali, trazer ou oferecer, oferenda é algo que você vai trazer ou que você vai oferecer, É um tipo de sacrifício. Então, dentro desse sacrifício existe a oferenda, aquilo que você vai sacrificar, aquilo que você vai ofertar, E aí o que acontece, Desse modo a pessoa, o ofertante, ele vai oferecer um presente aos deuses e em troca, vai ser em troca, algo de troca. Ele vai oferecer um presente, alguma coisa ali, alguma oferenda, esperando também um retorno, esperando também algo que vai lhe ser oferecido também em troca, não é?
o intuito, né, desse sacrifício se expressa na frase latina do ut dei, ou seja, dou para que tu retribua o presente. Então, quando esse ofertante ele chega ali, né, mediante, a gente pode se dizer, aquele altar, né, onde ele vai fazer aquela oferenda, onde ele vai fazer aquele sacrifício, né, seja de vegetais ou seja de animais, ele está ali, na verdade, oferecendo algo, mas esperando também que algo seja feito por ele, por parte dos deuses, não é? Daqueles que estão recebendo aquele sacrifício, não é? E aí, dentro dessas oferendas, né, existem vários modos ou modelos, né, de oferendas. Tem a forma de agradecimento, não é? Que também é enxergada dentro desse contexto, algo que alguém vai oferecer como uma gratidão, como uma retribuição, aquilo que foi proporcionado, né, pelos deuses, né? É, de repente, algo que foi pedido anteriormente, aquela pessoa fez um pedido a, através de um sacrifício e agora ele está ali fazendo ali a sua oferenda em forma de agradecimento, não é? Então vamos continuar aí na questão da oferenda, né? À primeira vista, isso pode parecer uma forma de barganha, mas devemos considerar o contexto. O ato de dar e receber presentes implica um tipo de associação. Quem dá e quem recebe ficam unidos. E o objetivo das oferendas é também, em particular, alcançar uma comunhão com os deuses. Então, qual que é a finalidade ali, né? Qual que é a mensagem por trás dessa oferenda? A princípio, quando você ouve falar dessa oferenda, né? Como você oferecer algo, como você sacrificar algo, esperando algo em troca, dá um sentido de barganha. Mas o que se deve analisar nesse momento é que nessa troca, né, de presentes, vamos dizer assim, quando o ofertante ali, o sacrificante, ele está ali trazendo a sua oferenda e depois recebendo ali algo, né, dos deuses daquela oferenda, eles fazem aquilo ali não como um pensamento de troca, mas como um pensamento, de comunhão que eles estão estabelecendo ali naquele momento, né? Então eles entendem que aquele momento ali é um momento de comunhão e não um momento de troca, de favores. Então, quando nós analisamos essa questão no nosso contexto, né, quando, por exemplo, você vai a um aniversário e você oferece ali para aquele aniversariante, né, um presente, você espera também que aquele aniversariante ele também ofereça um presente no dia do seu aniversário. Então isso é uma forma de unir, de unificação, uma forma de relacionamento, de estreitar os relacionamentos. Porque quando essa troca ela não acontece, acabam se rompendo os relacionamentos porque fica algo com sentimento de aproveitar-se do outro, não é? De apenas querer receber. Então, o ofertante, o sacrificante, ele entende dessa forma. Quando ele traz uma oferenda ali ao Deus, né, ao Deus, ele espera que aquele momento ali seja um momento de comunhão, um momento onde ele vai estabelecer ali uma comunhão, né? Com os deuses, né? Então é comum oferecer, né, os primeiros frutos da estação.
aí dentro desse contexto, né, de oferendas, o que pode acontecer, né? O ofertante ele pode trazer ali, né, o primeiro fruto da estação. Ele foi ali, fez o pedido, né, para que Deus ele abençoasse a sua plantação, que ele abençoasse ali aquele momento da semeadura, né? Mandasse a chuva no tempo certo, e aí tudo isso acontece. Né? É, a sua semente ela germina, né? Ela produz aquilo que ele está esperando, né? Vem a chuva, faz com que essa semente ela venha a germinar, e no final, quando essa pessoa ele vai fazer essa colheita, ele lembra do momento do agradecimento. Ele lembra de pegar ali uma parte daquele fruto, né, daquela plantação, daquela colheita, e levar ali como uma forma de agradecimento ali e oferecer a Deus como uma forma de agradecimento, né? Tem a questão também da fração da carne, né? Quando a pessoa tem ali um sucesso na sua caça, né? Ou quando o seu rebanho de animais ele produz, né, uma quantidade, né, sem doença, sem morte, sem nada, uma produção saudável. Então essa pessoa, com uma forma de gratidão, ele vai pegar ali uma parte, um animal ou uma parte daquele animal para poder oferecer ali como uma forma de gratidão, né? Então, trata-se de uma expressão de gratidão aos deuses e, ao mesmo tempo, do desejo de que essa proteção continue. Então, algo interessante, né, acontece quando nós entendemos a oferenda dessa parte, né, nesse contexto. Né? Se faz um pedido, esse pedido ele é atendido e como uma forma de gratidão, de resposta a esse pedido atendido, né, se oferece um resultado daquele pedido, né, daquela colheita, né, como uma forma de gratidão e também como uma forma também de uma petição de proteção para que aquilo que está sendo feito continue, né? Para que essa pessoa ele continue tendo sucesso, né, na caça, essa pessoa continue tendo sucesso, não é? Na sua plantação, não é? Na sua colheita. Então, tudo isso acontece aí, né, nesse ambiente de oferenda, não é? Então, é interessante nós analisarmos dessa forma. Então, como nós falamos, né, essa oferenda, né, dos primeiros frutos é uma forma de gratidão e também de petição de uma proteção melhor. Vemos assim que o sacrifício é necessário tanto para os deuses como para o homem. Os deuses se tornam fortes com o sacrifício. Se não houver sacrifício, eles se debilitam, o que terá efeitos negativos sobre o mundo e a humanidade, possivelmente na forma de doenças e más colheitas. Então, existe um entendimento, né? Não são todas as religiões, mas existe um entendimento de que, se não houver essa forma de oferenda, de sacrifício, né? Primeiro que esse sacrifício, né, é uma necessidade, tanto para o homem quanto para os deuses, e muitas religiões entendem, né, que esse sacrifício é uma forma de estar fortalecendo os deuses, que se eles não receberem esses sacrifícios, os deuses vão se tornar fracos, não é? E com isso vai haver uma consequência em relação aos homens na questão das doenças, não é? Na questão do má colheita, não é? Na questão do insucesso na caça, em alguma coisa, né, que estão fazendo, né? E por isso existe essa urgência
essa necessidade de que haja esse sacrifício, não é? Isto se evidencia nos sacrifícios encontrados na religião nórdica, cuja intenção era fortalecer os deuses bons que favorecem o bem e a vida, o Aesir e o Varnis, para que conseguissem resistir às forças do mal, os Jotuns, que queriam destruir a ordem do universo. Então essa religião, né, eles acreditavam que os deuses maus, né, chamados de os Jotuns, né, e os deuses bons chamados de Aesir e Oannes, os sacrifícios eles fortaleciam, né, esses deuses bons para que eles encontrassem forças, não é, para resistir esses deuses maus. Então, eles acreditavam nessa luta de deuses, não é? Então, que era necessário o sacrifício para que, através desse sacrifício, esses dois deuses bons, né, se fortalecessem e vencessem os deuses maus. E esses deuses maus, né, o objetivo deles era a destruição da ordem do universo. Então era como se fosse um impulso, né, uma necessidade, uma urgência dos praticantes, né, dessa religião de estarem fazendo esse tipo de oferenda de sacrifício, né? Eles tinham esse objetivo, essa visão, né, que precisavam fortalecer os deuses para que eles protegessem da maldade, das doenças, das más coisas, né, das más ações dos deuses maus. E nós vamos estar falando sobre alguns tipos de sacrifícios, né? O sacrifício de alimentos. O motivo principal, né, para o sacrifício de um alimento é alcançar uma comunhão com os deuses. Quase sempre se trata de uma oferenda animal, que depois é comida pelos sacrificantes, né? Em regra, o sacrifício é oferecido aos deuses, mas pode acontecer de a oferenda representar o próprio Deus. Nesses casos, parte do poder desse Deus é transmitida àquele que come a oferenda. Então vamos entender o que acontece aí nesse sacrifício de alimentos que é praticado em algumas religiões, né? O motivo principal, né, do sacrifício desse alimento é o quê? É alcançar uma comunhão com os deuses, né? Então se faz esse sacrifício de alimento, né, essa oferenda de alimento, com o objetivo de alcançar a comunhão com os deuses. E quase sempre, né, se trata de uma oferenda animal, né, que depois é comida pelo sacrificante. Então se faz esse sacrifício, essa oferenda de um animal, né, e depois dessa parte, né, do sacrifício, da oferenda, o sacrificante, né, a pessoa que está ali oferecendo ali aquele sacrifício, ele pode comer essa oferenda, né? Porque qual é a ideia deles que tem sobre isso, né? O sacrifício, né, é oferecido ao Deus, mas pode acontecer a oferenda representar o próprio Deus, né? Então, quando eles têm essa ideia, né, de que aquele sacrifício ali, de repente, ele está representando o próprio Deus, e aí eles entendem que parte do poder que existe nesse Deus vai ser transmitida para o ofertante, para o sacrificante, né? Uma vez ele se alimentando dessa oferenda, ele acaba também, não é, recebendo ali o poder dali daquele Deus, não é? Eles entendem dessa forma, né? E o sacrifício de expiação, né? Se um indivíduo cometeu um crime contra os deuses e despertou sua ira, deve ser punido. Para apaziguar os deuses e evitar uma vingança, ele pode fazer um sacrifício de expiação.
A oferenda, por exemplo, um animal sacrificial substitui o culpado e é punido no lugar dele. Então, o que acontece? O que é o sacrifício da expiação? Né? Um indivíduo, né, que cometeu um delito, né, cometeu um crime, então ele vai pegar um animal, oferecer em sacrifício. Esse animal, ele vai passar a receber naquele momento ali a culpa que está sobre o ofertante, vai passar para o animal, né? Ele vai ser sacrificado e assim vai ser aplacado, né, a ira dos deuses em relação àquele indivíduo, né? Então, quando esse indivíduo ele comete um crime, né, ele acaba cometendo esse crime, né, contra os deuses, né? E ele acaba fazendo o que? Ele acaba despertando a ira dos deuses. E dessa forma ele tem que ser punido. Então, para resolver esse problema aqui, né, para ele ser justificado desse crime, é preciso que haja, né, uma oferenda, é preciso que faça um sacrifício de expiação, para que venha aplacar essa ira dos deuses, né? E muitas vezes se faz através de um animal, né? Então aquele animal ali, ele passa recebendo ali a culpa, né? Ele passa a ser punido, né? Quando ele é morto, né? Aquele animal é sacrificado, ele é morto, ele passa recebendo o castigo que era para ser para o sacrificante, né? Então ele passa a receber castigo. E aí agora nós vamos para os ritos de passagem, né? O que são ritos de passagens? Os ritos de passagem se associam às grandes mudanças na condição do indivíduo. As principais transições marcadas por esses ritos são o nascimento, a entrada na idade adulta, o casamento e a morte. Então vamos entender isso aqui, né? O que a gente chama de ritos de passagem. Ficou muito ruim aqui. Vamos corrigir isso aqui. Os ritos de passagem, né? Os ritos de passagem, quando que acontece esses ritos de passagem, né? Eles acontecem nas grandes mudanças da condição do indivíduo. Que mudanças são essas? Vamos analisar, né? Que mudanças são essas? Primeiro, né? É o nascimento, né? Uma das mudanças é o nascimento. A outra mudança é a entrada na fase adulta, né? A outra mudança nós podemos chamar, né? Quando ocorre o casamento e também quando ocorre a morte. Então são essas grandes mudanças que acontecem no indivíduo, né? O seu nascimento, a sua entrada na fase adulta, né? O casamento e a morte. Então todas as vezes que acontece uma dessas mudanças, né, ocorre o chamado de rito de passagens, né? Tais ritos costumam simbolizar uma iniciação, né? O nascimento é a iniciação da vida, enquanto a morte é a iniciação numa nova condição no reino dos mortos ou na vida eterna. Então, esses ritos, né, eles simbolizam sempre uma iniciação, né? O rito de passagem, né, que é chamado de nascimento, né? Esse rito de passagem chamado nascimento, ele é uma iniciação na vida, né? E também existe o rito de passagem que é chamado de morte, né? É uma iniciação na vida eterna, né? Ou no reino dos mortos, como também pode ser chamado, né? Então nós vemos aqui os ritos de passagens, né? Que são as grandes mudanças, né? As principais mudanças que ocorrem na condição aí do indivíduo, né? As principais transições marcadas por esse rito, né? Umas são o nascimento,
a entrada da idade adulta, o casamento e a morte, né? Então, quando se fala do nascimento, né, o rito de passagem ali, né, está falando da iniciação na vida, e quando se fala do rito de passagem da morte, está falando ali uma iniciação na condição ali do reino dos mortos ou também na vida eterna, não é? Então vamos continuar aqui, né, sobre os ritos de passagem. De uma forma ou de outra, todas as sociedades têm ritos de passagem, mesmo aquelas em que a religião não desempenha nenhum papel na vida pública. Em geral, é grande a importância deles nas culturas ágrafas nas religiões primas. Nessas, os ritos de passagens estão claramente ligados às noções de tabu. Tabu é uma palavra polinésia adotada pelos historiadores da religião para indicar uma severa proibição, restrição ou exclusão, e se aplica a algo que é considerado perigoso ou impuro, né? Então, todas as sociedades, né, de uma forma ou outra, elas acabam fazendo, né, esse rito de passagem, acontecendo ou né, festejando ou tendo um ritual, né, fazendo ali alguma coisa ali para considerar essas datas marcantes na vida do ser humano, né? Elas têm, de acordo, né, com as religiões, elas têm importâncias diferentes, né? Então, a maioria, muitos casos, né, esses ritos de passagem, eles estão ligados a certas proibições ou a certas restrições, não é? Que são consideradas restrições perigosas ou alguma coisa, algo impuro, né? E aí eles chamam isso de tabu, né? São restrições se aplica, quando se aplica a algo perigoso ou a algo impuro. E aí o nascimento e morte, né? Um recém-nascido está fisicamente vivo, mas em muitas culturas só é aceito pela família e pela comunidade depois de passar por certas cerimônias, né? Então essa criança, né, que a gente pode chamar esse recém-nascido, né, no caso aqui de algumas culturas, né, algumas religiões, ele na verdade eles consideram esse recém-nascido como um ser vivo, né? Mas dependendo da cultura, ele só é aceito, né? Ele só é passado pela família depois que ele cumpre certas cerimônias ou certos rituais, né? Que são chamados ritos de passagem. A cerimônia pode consistir num único ato, como o batismo, a circuncisão ou a atribuição do nome, né? Então são vários modos ou modelos que acontecem nessa cerimônia, né? Ela pode ser através de um batismo, né? Como está falado aqui, né? Como a circuncisão, né? Considerado também como a circuncisão, né? Ou como a atribuição do próprio nome, né? Uma atribuição do próprio nome. Entre os povos tribais, né? Costuma ser um processo longo, que tem início já na época da concepção e termina pouco após o nascimento, quando a criança é admitida na tribo. A mãe que se tornou impura com o ato de dar à luz deve se submeter a uma série de ritos de purificação para poder ser recebida na comunidade. Então, algumas regiões, né, alguns povos tribais, aí existe, né, esse longo processo, né, quando se há a concepção da vida, né? A criança, né, ela
passa a ser admitida nessa tribo, né? Mas a mãe ela começa a passar por ritos de passagem, né? Que são chamados ritos de purificação, né? Para que ela volte, né? A sua vida ali na comunidade, né? É importante essa análise. Assim como um bebê não está propriamente vivo antes dos ritos associados com o nascimento, um cadáver em determinadas sociedades não está propriamente morto antes de ser enterrado. Então existe essa cultura, né, essa ideia de que se não passar, né, a criança não passar pelo rito ali, né, do nascimento, ele não está propriamente vivo, considerado vivo, né? Da mesma forma, alguém que morre, né, o cadáver, ele não é considerado propriamente morto se ele não for enterrado, né? Então esse é chamado esse rito de passagem, né? Essa forma chamada do enterro, né? Dessa pessoa morta, só é considerado morto quando ele passa aí por essa fase aí do enterro. Os ritos de sepultamento são necessários a fim de que o falecido possa ser aprovado e acolhido pela comunidade dos mortos. Então, por que se faz, não é? Por que se faz esse chamado, né, rito de sepultamento, né? Vamos analisar essa palavra aqui, né? Por que faz aí esse rito de sepultamento, né? O vermelho vai ficar mais destacado aqui, né? Por que é chamado esse rito de sepultamento? Por que ele é necessário, né? Segundo essas religiões, né, ou essas comunidades, esse rito de sepultamento ele é necessário para que esse morto, né, esse falecido, ele consiga uma aprovação e ele possa também ser bem recebido ou bem acolhido na chamada comunidade dos mortos. Então tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma justificativa dentro daquele rito ali de passagem, né? No caso da morte, quando acontece esses ritos aí de sepultamento, né? É necessário acontecer essa cerimônia, né? Nesse rito de sepultamento, para que esse morto tenha essa aprovação, para que ele entre na comunidade dos mortos com uma aprovação, né? E aí vem uma outra questão, né? Alguém que não seja enterrado de acordo com o costume está arriscado a ter uma existência errante, sem descanso, vagando entre o reino dos vivos e dos mortos. Então, aquela pessoa, né, que ele não passa por esse processo, que ele não passa por esse rito de passagem, né? O que acontece com ele, segundo essas religiões, segundo essas tribos, né? Ele está arriscando a sua própria existência ali no reino dos mortos, né? Ele está arriscando o quê? A ficar sem o descanso, né? Merecido, né? E pode acontecer uma outra coisa também. Ele pode vagar entre o reino dos vivos e dos mortos. Ele pode ficar vagueando, né? Sem ter um descanso, sem ter um local ali muitas vezes ali apropriado, né, para aquele momento ali. Ainda continuando, né, nascimento e morte, o significado de vários ritos de passagem se destaca nas comunidades cuja vida religiosa dá muita importância ao culto dos ancestrais. Um nascimento implica o prolongamento da linhagem familiar e a continuação do culto aos ancestrais. O casamento une um homem e uma mulher vindos de duas famílias distintas, e é preciso que os ancestrais de ambos os lados aprovem o casamento e a união das duas famílias.
Então eles fazem, né, esse rito, né, do nascimento, numa intenção de prolongamento da linhagem, numa intenção de comemorar ali através daquela cerimônia, né, religiosa, um prolongamento da linhagem familiar e também a continuação ali ao culto dos ancestrais, né? No caso, né, no caso ali do casamento, né, nós vamos dizer que o caso do casamento, né, é um momento onde um homem, né, e uma mulher, eles vão se unir, né? O homem vindo de uma comunidade, de uma família, a mulher vinda de outra comunidade, outra família, eles vão unir ali, né, os ancestrais de ambos os lados, tanto do homem quanto da mulher, uma união, né, de duas famílias. Então vai acontecer esse momento ali, esse momento de união ali familiar, não é? Por isso que acontece, né, esses ritos de passagem, eles têm um significado na vida religiosa, né, na importância desse culto ali dos ancestrais. Não é algo que eles fazem por fazer. Eles têm um objetivo, né, quando faz aquilo ali, né, eles fazem aquelas cerimônias para atingir um objetivo, né? Quando o indivíduo morre, a tribo perde um de seus membros e advém uma crise, né? A vida e a tribo são ameaçadas por forças hostis e devem se realizar cerimônias para restabelecer o equilíbrio normal da vida. Ao mesmo tempo, os ritos de sepultamento ajudam o falecido a chegar são e salvo ao reino dos mortos, onde ele continuará a viver juntamente com seus antepassados. Então, quando acontece, né, a morte de um indivíduo, né, eles acreditam que, né, aqui a tribo acaba perdendo, né, um membro ali daquela família, daquela comunidade, e aí eles acabam entrando ali em uma crise, né? E aí essa vida, nessa continuidade da vida nessa tribo, ela acaba sendo ameaçada, né? Por chamadas forças hostis. E aí é necessário, é por isso, né, a necessidade que eles fazem as cerimônias, né, para que esse equilíbrio venha a se estabelecer na vida normal deles, né? E aí nós encerramos aí, né, é, essa aula 3, né, e onde nós falamos, né, sobre os ritos de passagem, abordamos vários assuntos, né, e que você aí, se você ainda não, né, se inscreveu aí nesse canal, se inscreva nesse canal, dê o joinha aí, tá bom? E fique conosco aí na próxima aula.